Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como é que a gente cadastra uma ocorrência. Então, a ocorrência ela serve para justificar aquele dia que por algum motivo não foi possível contabilizar todas as horas que de fato houve um trabalho. Ou para justificar algum tipo de ausência, inclusive a própria falta justificada, né, que a gente pode estar cadastrando para estar compensando no outro mês. Então, sei lá, um assunto de cunho particular, eu justifico ao meu chefe que eu não pude ir, não existe nenhum tipo de cobertura legal para mim, mas eu posso estar compensando aquele dia outro dia, mas eu tenho que cadastrar isso. Então, eu venho aqui em consultas, frequência, espelho de ponto. Quando eu clico aqui, ele vai sugerir o mês atual, mas possa ser que eu queira fazer isso do mês anterior, antes do meu chefe fazer a homologação. Eu sugiro que uma vez por semana vocês verifiquem isso. Por que uma vez por semana? Porque é mais fácil você lembrar do que aconteceu durante a semana. Se você demorar muito para fazer isso, é muito provável que você não lembre. Então eu sugiro, por exemplo, toda sexta-feira eu olho o que aconteceu na semana e verifique se tem alguma pendência que eu preciso estar justificando. Algum dia que não houve marcação, ou o sistema pode ter se comportado de forma inesperada, não registrou corretamente o que aconteceu, né? O mais importante hoje é que o servidor possa estar registrando no sistema o que de fato ele trabalhou. Algumas dessas ocorrências, elas são licenças, afastamentos previstos na lei e requer um comprovante. Então, selecionei um mês, busquei pelo servidor, ele confirmou, né, que sou eu. Eu me seleciono aqui nessa bolinha verde e aí ele traz o meu espelho de ponto. Para cada dia, ele vai trazer a situação do dia e caso eu precise fazer alguma comprovação, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, dia 3, tem um registro aqui de horário de trabalho apenas no turno da manhã. Digamos que eu tenha vindo também à tarde e por algum motivo não registrei, porque eu fui para uma reunião em outra unidade, por exemplo, ou fui assistir uma palestra em outro local. O que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai clicar nesse maisinho. Gente, muita atenção, porque essa bolinha, ela não é uma ocorrência, ela é só uma observação. Ela não vai acrescentar horas no seu dia. O que vai acrescentar horas no seu dia ou justificar alguma situação é esse maisinho. Então, quando eu venho aqui no maisinho, ele vai me trazer um leque de opções. Muitas delas estão previstas na Lei 8.112, afastamento para a justiça eleitoral, comparecimento a ato de processo judicial, doação de sangue, casamento, falecimento de pessoa da família. Todas essas situações elas são previstas na legislação e eu tenho que, obviamente, colocar um comprovante, né? Declaração de comparecimento ao médico, eu também tenho que colocar um comprovante. Lembrando que isso aqui não é a licença médica. Licença médica, inclusive de um dia, eu tenho que ir no DAS. É lá com o pessoal do DAS, que é uma licença para tratamento de saúde ou para acompanhar a pessoa da família. Nesse caso aqui, é uma declaração de comparecimento ao médico. É uma consulta de rotina, é um exame que eu fui fazer. Enfim, eu tenho que comprovar, eu tenho que pedir a declaração e comprovar. A gente pede que seja colocado o tempo mais o deslocamento para me poder ter feito isso. Então, a palavrinha bom senso, nesse caso, ela deve ser usada tanto pelo servidor como pelo gestor para poder considerar. As demais ocorrências, a gente vem aqui, cadastra, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, né? Digamos que eu estava numa reunião, eu clico aqui. Como eu já tenho um registro no dia, já integralizei a minha carga horária do dia, o sistema vai trazer a quantidade de horas vazio. Mas caso eu não tenha nada no dia, eu esteja pendente ainda de horas no dia, ele vai sugerir, nessa quantidade de horas, a minha carga horária do dia. Gente, eu peço atenção de vocês em relação a isso, porque não necessariamente é a minha carga horária do dia. Possa ser que eu tenha que a ocorrência que eu esteja cadastrando seja menor, ou possa ser que tenha sido maior e tenha inclusive ultrapassado a minha carga horária. Então, precisamos fazer isso com prudência, verificar o que de fato eu trabalhei. Então, qual a quantidade de horas que eu trabalhei. Dependendo da situação, você vai colocar o comprovante e o campo que eu considero um dos mais importantes é a observação. Porque aqui eu vou explicar o que aconteceu para que o meu gestor possa estar homologando. Então, para o meu gestor homologar, ele precisa entender o que aconteceu. Provavelmente ele vai até saber, Thaís de fato estava numa reunião, mas assim, eu preciso explicar o que aconteceu, certo? Eu preciso ser claro em relação a isso. Quando eu clico em cadastrar, no meu espelho de ponto já vai aparecer essa
bolinha. Esse exemplo aqui do dia 10, por exemplo, é bem interessante, porque no dia 10 tem exatamente isso. Olha, houve um registro de 5 horas e 12, a menor da carga horária, né? Existe um débito aqui. Existe uma bolinha com uma ocorrência. Quando eu passo o mouse em cima, ele traz a duração já da ocorrência. Thaís, mas não está refletindo aqui. Não está refletindo porque o meu gestor ainda não homologou. Eu vou verificar essas horas no meu espelho de ponto quando houver a homologação do meu gestor. Ok, gente? Então, para cadastrar a ocorrência, para verificar se existe alguma ocorrência no meu espelho de ponto, eu sugiro que vocês façam isso uma vez por semana. Lembrando que a ocorrência não deve ser padrão, deve ser exceção. O padrão deve ser eu estar registrando diariamente a minha frequência, ok? Super beijo para vocês, muito obrigada, até o próximo vídeo.